Shalom Adonai. Tudo bem com você? Estamos aqui para ter um diálogo, uma conversa muito importante com vocês. E eu digo diálogo porque o que eu falar aqui eu gostaria de ouvir o seu comentário, o seu posicionamento aqui nos comentários, porque é muito importante o que vamos tratar aqui neste dia. E diz respeito ao destino da nossa nação. Lembre-se de uma coisa, Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo e acima de todos. Porém, Deus nos dá a permissão de fazer as escolhas. Deus nos dá o direito de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. E uma coisa é certa, eu terei as consequências das minhas decisões. Se as minhas decisões estão alinhadas com a palavra e a vontade de Deus, eu colherei benefícios, eu colherei um fruto agradável. Porém, se as minhas decisões vão na contramão da palavra de Deus, eu terei uma colheita desastrosa. Vou ter as consequências. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos colocou aqui nessa terra e Ele também exige uma contrapartida de nossa parte. Nós temos que decidir, nós temos que nos posicionar, nós temos que determinar certas coisas para a nossa vida, para a nossa casa, para nosso ministério. São decisões nossas. Deus não interfere. Ele simplesmente nos instrui através da sua palavra e a partir de então tomamos decisões. É por isso que Deus diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, para não sermos destruídos. Por que eu estou falando disso? Porque nós temos que tomar decisões no próximo mês. E essas decisões aqui, nós como cidadãos da terra, temos o dever de cumprir a nossa cidadania. Devemos estabelecer que as autoridades que aí estão foram constituídas por Deus. E temos que também respeitar a lei e a Constituição do nosso país. Claro, desde que ela não conflite com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Posto isso, nós precisamos entender uma coisa. No dia 2 de outubro, a decisão será entre ser um país democrático, com liberdade de culto, um país que defende a família tradicional, que é contra o aborto, que é contra liberação de drogas e que, acima de tudo, se tem a liberdade não apenas de cultuar a Deus, mas de se valer das mídias públicas, rádio, televisão, para também falar da nossa fé, para também anunciar o nosso evangelho. E no dia 2 de outubro estará diante dos brasileiros essas duas opções: escolher entre o comunismo e o cristianismo. Você sabe qual a origem do comunismo? Vou te explicar de uma maneira sintetizada a origem do cristianismo. A origem do cristianismo se dá a partir de um homem chamado Karl Marx. Esse homem, ele era judeu, até a sua juventude ele foi cristão e num determinado momento da sua vida, assim como Satanás, ele se levantou, se rebelou contra Deus e propôs no seu coração em destruir Deus, os seus ensinamentos, os seus princípios e os seus valores. E a partir de então, ele começou a disseminar uma doutrina satânica chamada comunismo. E eles, no discurso do comunismo, eles vêm com a proposta de oferecer igualdade
nivelar toda a sociedade. Ninguém vai ter mais do que ninguém. É a distribuição de renda de uma maneira igualitária. Ninguém precisa ter 2 ou 3 casas. Ninguém precisa ter 2 ou 3 carros. Não é certo alguém que monta uma vendinha, depois transforma num mercadinho, depois num supermercado e depois num hipermercado e coloca 20, 30, 50 pessoas para trabalhar para ele. Não é certo isso perante a doutrina do comunismo. Tudo tem que estar de igual para igual. Nesse intuito de nivelar a sociedade, ele diz que deveria acabar com a propriedade privada. Vai vendo o discurso. Até aí parece muito bonito, né? Distribuir tudo igual, ninguém ser mais rico do que ninguém, é tudo muito bonito, né? Então ele diz que tem que se acabar com a propriedade privada. A pessoa ter 2, 3 casas, 4, 5 carros, né? E aí ele começa então a trabalhar na raiz. Quando foi que começou essa questão de propriedade privada? E Satanás coloca na boca dele o seguinte discurso: a origem da propriedade privada começou no casamento. Quando o homem casa, ele passa a ter uma mulher. Depois que ele passa a ter uma mulher, ele gera filhos com ela. E ele passa a ter filhos. E com esses filhos, ele pode adquirir mais bens, mais patrimônios, trabalhando em conjunto com esses filhos e com sua esposa. E daí então se origina as grandes fortunas, os grandes patrimônios. Então, no discurso de Karl Marx, a primeira coisa que deve ser feito para acabar com a propriedade privada é acabar com o casamento, segundo o que Deus estabeleceu no livro de Gênesis. Porque é do casamento que vem a família. Então é por conta disso que nós estamos vendo aí todos os partidos de esquerda trabalhando de uma maneira desenfreada para destruir a família tradicional. Porque a família tradicional é a origem de se ter bens, patrimônios e posses. E aí Satanás está propondo novos tipos de família, que é a família de homem com homem, mulher com mulher, e, se precisar, até mesmo de pai com a filha, de filho com a mãe, de irmão com a irmã. Pastor, você está indo longe demais. Não estou indo longe demais. No nosso Congresso brasileiro aqui, ó, já tem leis que está em andamento por conta de comunistas que estão propondo esse tipo de formação familiar. Outra frase muito conhecida de Karl Marx é esta: a religião é o ópio do povo. O que ele está dizendo aí? A religião é a cocaína do povo. A religião é a maconha do povo. A religião deixa o povo entorpecido. Logo, temos que acabar com esse negócio de religião. E quando se diz religião aí na boca de Karl Marx, leia-se cristianismo. Temos que acabar com o cristianismo. Você prestou atenção que todos os países comunistas não se tem liberdade de culto? A primeira coisa que eles fazem é retirar a Bíblia de todos os cidadãos? O maior símbolo do comunismo no mundo hoje é a China. Lá na China não se tem liberdade de culto. Lá na China estão reescrevendo a Bíblia segundo os parâmetros do comunismo. Para quem não sabe, o Papa Bergoglio, ele literalmente vendeu a Igreja Católica para o Partido Comunista. E hoje quem indica bispos e arcebispos lá na Igreja Católica do Partido Comunista Chinês é os próprios líderes comunistas. Estão reescrevendo uma nova Bíblia nos moldes do comunismo. E lá, quem quer seguir o catolicismo tradicional é visto como alguém que está praticando uma contravenção. Ele vai para centros de concentração, que eles chamam de centros de reeducação.
ele tem toda a sua liberdade cortada, tolhida. Lá não se prega publicamente. Eles estão acompanhando nas mídias se as pessoas estão pregando o evangelho, se estão evangelizando. É totalmente proibido. As missas lá na Igreja Católica é acompanhada por eles. Para você ter uma noção, Mao Tse Tung, que foi o que promoveu a Revolução Chinesa, ele matou, desde 1949 até o final do seu mandato, mais de 70 milhões de cristãos. Mais de 70 milhões de cristãos foram mortos na China pelo Partido Comunista. Onde se tem o Partido Comunista, a primeira coisa que se faz é acabar com a igreja. Por quê? Porque a igreja é um entrave. Porque quem prega a família tradicional nos moldes bíblicos é o cristianismo, seja através da igreja católica, seja através da igreja evangélica. Então é uma pedra de tropeço para acabar com a propriedade privada, segundo o discurso satânico na boca de Karl Marx. E para muitas pessoas que pensam que Karl Marx ele era ateu, está totalmente enganado. Karl Marx ele foi iniciado por um bruxo, ele era satanista. Karl Marx ele tem outras obras escritas, e dentre essas, uma que se chama Olam Nem, que seria uma inversão do nome Emanuel. E nesse livro aí, dentre muitas escritas, ele descreve praticamente um ritual onde ele recebe uma espada de Lúcifer. E com essa espada, ele passa a atuar em favor do inferno e a se levantar contra Deus, a se levantar contra as Escrituras. São versos verdadeiramente satânicos que apresentam um ritual de iniciação, ou na maçonaria, ou no satanismo. E ele diz que ele recebeu essa espada de Lúcifer, que Lúcifer deu essa espada a ele. E outros escritos mais, a família desse cara era uma família totalmente desequilibrada. Teve vários suicídios na família de Karl Marx. A esposa de Karl Marx morreu desgostosa. Ele traiu a sua esposa com a sua própria empregada. Teve um filho com a sua empregada e deu para um amigo rico cuidar desse filho. Ele acabou com o dinheiro da sua própria família, que ele era de uma família bem abastada também, Karl Marx, e acabou com o dinheiro da esposa, que também tinha um padrão de vida elevado. E depois terminou a sua vida encostado num homem chamado Engels, que ele escreveu algumas obras literárias juntamente com esse Engels, que também era um cristão desviado dos caminhos do Senhor. Por que eu estou explicando essa história? Para vocês entenderem que o que estamos vivendo agora é espiritual, sim. A decisão que nós temos que tomar no dia 2 de outubro envolve o lado espiritual, sim. Pois o comunismo ele tem todo esse vínculo com o satanismo. Tem todo esse vínculo com a destruição da família tradicional. Essas pautas que você vê o PT defendendo aqui, destruição da família tradicional, a pauta da agenda colorida, LGBTQI+, a questão da ideologia de gênero, tudo isso aí é o princípio de Karl Marx para destruir a família. E quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus institui como sagrado é a família. E Karl Marx, para implantar o comunismo, a primeira coisa que ele bate de frente para destruir é a família. Vocês estão entendendo o porquê existem esses tipos de leis que estão em andamento e tramitando aqui no nosso Congresso? Por que eles querem a liberação de drogas? Para destruir com a sociedade. Toda sociedade que tem a droga liberada da maneira que eles querem, será destruída com certeza.
Toda sociedade que vive uma vida promíscua, como a que eles pregam, né, através dos seus cantores, dos seus ídolos, como Pablo Vittar, como Anitta, que diz que se preciso for, ela faz sexo até com cachorro. Ela fala abertamente que onde ela vai, ela transa com todo mundo ali. Deu mole, ela tá catando. Ela fala isso abertamente, ela não esconde de ninguém. E infelizmente é ídolo dos adolescentes aqui no Brasil e em muitos, em outros países por aí. Tudo isso aí é programado para destruir a sociedade. É isso que vai esgarçando o tecido social. É isso que vai acabando com a família. E quando se acaba com a família, se acaba com a sociedade, se acaba com a fé. É por isso que a fé é um entrave para eles. E entendam uma coisa em nome de Jesus Cristo. No dia 2 de outubro, a questão é espiritual, porque estaremos decidindo se continuaremos tendo a liberdade de cultuar, de pregar o evangelho ou não. E não adianta você falar assim, mas Deus, ele está no controle. Deus está no controle, mas Deus não vota. É você que temos que votar. Aí você diz assim, mas Deus não vai permitir uma coisa dessa. Por exemplo, Deus não permitiu essas coisas aqui no Brasil. Não é que Deus não permitiu. Essas coisas ainda não aconteceu aqui no Brasil, porque existem muitas pessoas que talvez não pense como você, que diz que não tem que votar, que diz que não tem que eleger pessoas que defendem esses valores. Por conta de pessoas que pensam diferente de você, que é contra falar de política, que é contra falar de voto, de eleição, é que nós ainda não temos o aborto aprovado aqui, que nós ainda não temos a droga legalizada aqui, que nós ainda não temos casal de pai com filha e de filho com a mãe e de irmão com a irmã. Dentre os homens que estavam aí por trás dessa lei, está aquele marido da Fátima Bernardes, aquela famosa lá da Globo. Ele é um dos deputados que está junto com o Orlando Silva, se não me falar em memória, do PCdoB. Você está entendendo? Essas leis estão andando aí, sabe? Leis como, por exemplo, a do Jean Willis, que quer liberar o ato de relação sexual com um homem de 40 anos de idade, que seja, com uma menina de 12 anos de idade. Eles querem reduzir a relação consensual, consentida. Eles querem reduzir de 14 para 12 anos. Você está entendendo? Eles querem colocar meninos e meninas tudo junto no mesmo banheiro. Você já imaginou a sua filha de 10 anos de idade lá na escola? Está lá no banheiro e de repente entra um marmanjo com 15, com 16 anos no mesmo banheiro que ela? Você já imaginou uma coisa dessa? Então, são todas pautas que são defendidas por ele. Por que tudo isso ainda não foi provado? É porque a igreja está orando. Não, me desculpa, meu irmão. Não é só por causa disso, não. É principalmente porque existem pessoas conscientes de seus deveres, que sabem que tem que eleger deputados estadual, federal, senadores, governadores, que defendem os nossos valores. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, entendam uma coisa. Se Deus nos deu a autoridade, o poder de colocar o nosso voto lá, ele não vai interagir em nada disso, não. Eu e você que temos que ter entendimento, ir lá e nos posicionar. Em nome de Jesus Cristo, não seja retrógrado. Eu já expliquei para vocês, eu sou de uma família que tem 80 anos de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ensinava que a televisão era do diabo, que crente não podia ter televisão em casa. Você acredita nisso? Crente que comprava uma televisão, ele era excluído, ele era difamado, ele era detonado porque comprou uma televisão. Até que um dia acordaram e entenderam que o diabo não tem nada e que a televisão poderia ser muito bem usada para pregar o evangelho. Só que quando eles acordaram para isso, já estavam profetizando há 50 anos que a televisão era do diabo, que crente não tinha que se envolver com aquilo. E aí agora tem que pagar para os servos de Satanás
fortunas altíssimas para pregar o evangelho lá 1 hora, meia hora por semana, 500, 600 mil reais, naquilo que poderia ser muito bem da igreja, como ferramenta de evangelismo. É por conta disso, de ser quadrado e retrógrado e dizer que aquilo é do diabo. Enquanto você, como cristão, estamos dizendo que a política é do diabo, sabe o que acontece? Os LGBTQI+, eles elegem os seus representantes. O PCC elegem os seus representantes. Os comunistas elegem os seus representantes. Aí depois que o Congresso estiver infestado de comunista, do PCC, do LGBTQI+, aí eu e você vamos orar e falar: Deus, não deixa eles votar essas leis, Deus. Não deixa eles votar as leis que destroem a família tradicional. Não deixa votar a liberação do aborto. Não deixa votar a liberação das drogas. Como que eu vou orar para Deus se eu mesmo permitir que as pessoas que defendem tudo isso fossem eleitas? Porque eu decidi ficar em casa e achei que deveria orar apenas. Achei que deveria apenas interceder. Acorda, meu irmão. A droga não está liberada, o aborto não está liberado, a família ainda não foi destruída, porque existem milhões de pessoas aqui no Brasil que não pensam como você, que nos critica quando estamos ensinando isso para o povo, quando estamos aqui instruindo o povo que devemos votar sim, porque não adianta deixar eles eleger os seus representantes e depois querer que leis que favorecem a minha liberdade de culto sejam votadas por eles. Eles nunca vão votar isso. E entendam uma coisa. E depois não adianta eu ir orar. Deus vai falar assim: você cometeu o pecado de omissão. Dia 2 você não fez a sua parte. Você está entendendo? Por que na época de Jesus não se votava? Porque não era um regime democrático. É simplesmente por isso. Mas se tivesse eleição naquela época, eu tenho certeza que Jesus votaria. Os discípulos de Jesus votariam. Deixa de ser quadrado, meu querido. Os profetas falavam de política. Isaías, ele confrontava as autoridades. Isaías falava de política. Daniel era político. José era político. Sadraque, Mesaque e Abednego eram políticos. Quem te falou que isto é do diabo? Aonde você viu isso, meu irmão? Para de repetir essa frase que não tem base bíblica. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, mas depois vamos exercer a nossa cidadania. Em nome de Jesus, você que não vota, você que diz que a política é do diabo, se entrar o comunismo nesse país, saiba, Deus cobrará de você isso aí. Deus exigirá de você as consequências que isso trará para a pregação do evangelho. Amém? Vamos acordar enquanto é tempo. Jesus está voltando, mas enquanto ele não volta, eu e você somos oposição ao anticristo, somos oposição ao comunismo e toda a sua ideologia satânica. E entenda, a questão é espiritual sim de votar. Porque ou eu vou continuar tendo a liberdade de culto, ou serei proibido como é na China, como é na Coreia do Norte, como é em Cuba. Acorda em nome de Jesus Cristo, cristão. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. E no dia 2 de outubro, exerça a sua cidadania, pois é bíblico o ato de exercer nossa cidadania terrena. Um beijo no seu coração. Antes eu te peço, se inscreva no meu canal, deixa o seu like e o seu joinha, tá bom? Faça meu curso de escatologia também, do arrebatamento ao juízo final. Entre aqui na descrição desse vídeo e conheça no meu site tudo a respeito desse curso. Fica com Deus!